Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Olha eu por aqui, vim trazer para você uma dica de língua portuguesa maravilhosa. Só que antes, não se esqueça, se inscreva no canal Cacau Sotero, a professora Show. Vamos começar a botar esse YouTube para quebrar, já que na sala de aula a gente já agita bastante. Então, se inscreva no canal, indica para os seus amigos e também não esqueça de ver as minhas outras redes sociais, tá bom? Então vamos falar uma coisa bem interessante hoje, sentido denotativo, conotativo, é um assunto que cai muito em vestibular, concursos públicos, Instituto Federal, todo mundo quer saber. Vamos então para a aula de hoje. O sentido no contexto da denotação e da conotação. Antes de mais nada, vamos relembrar. Quem sabe relembra, quem não sabe vai aprender agora. Literatura, minha gente, o que é literatura? Literatura é a arte da palavra. Você sabe de uma coisa? Você gosta de cinema, televisão, teatro? Então, você está dentro da literatura. Sim. Ou você acha que literatura é só interpretar? Ou é só ficar de frente para uma câmera, gravar? Luz, câmera, ação, close? Não, nada. Textos. Vamos falar de textos literários. Então, como precisamos entender, falei de literário, vem para a literatura comigo. Bom, a literatura, assim como a língua que ela utiliza, é o quê? Um instrumento de comunicação e interação social. É por isso que você gosta de cinema, é por isso que você vai ao teatro, é por isso que você gosta de assistir série. Você se interage com o outro, você comenta, você discute, você observa, você analisa. Então, o que acontece? Essa interação social, quando acontece, vem cumprir um papel que é o quê? Transmitir conhecimento. E a cultura de uma sociedade vai o quê? Vai se espalhando via TV, via teatro, eu vou repetir, pelos livros, pelos textos, por onde você tem contato com a literatura. Beleza? Pois é. E assim como a linguagem, você sabia que a literatura tem as suas funções? Vou falar de duas, só para você sentir aqui o negócio. Qual é a função da literatura? Ou funções da literatura? Primeiramente, aquisição de conhecimento. Em literatura, o escritor, quando ele está escrevendo, criando um texto, um poema, o compositor está criando lá uma música, o que ele está fazendo? Ele vai passar para você, para nós, né, a sua concepção, a sua ideia pessoal, o seu conhecimento de alguma coisa. Isso mesmo. Esse conhecimento da realidade que o rodeia, junto com o quê? Com os sentimentos, com a razão, com a emoção. Aí ele coloca tudo isso no papel e apresenta para você. Um romance, um conto, uma fábula. Isso é literatura. Isso é texto. E nós lidamos com isso em todos os momentos. Veja só, uma obra literária, por sua vez, vai exprimir esse conhecimento do autor, esse conhecimento intuitivo e estético. Aí você vem a questão do belo, do bonito. E aí eu não posso dizer que eu estou falando só de texto escrito. Tem obra de arte, tem escultura, tem pintura. Por isso, quando você fala de texto, você tem uma série de coisas que você pode ler. E quando a gente fala aqui, no caso da língua portuguesa, nós estamos nos referindo aos textos escritos. Deu para entender? Então vamos continuar. O que acontece? Ferreira Goulart é um poeta maranhense e ele escreveu um poema muito bacana. Vamos ler? Como teus olhos são claros e a tua pele morena, como é azul o oceano e a lagoa serena, como um tempo de alegria por trás do terror me acena, e a noite carrega o dia no seu colo de açucena. Sei que 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, mesmo que o pão seja caro e a liberdade pequena. Nesse texto, Ferreira Goulart coloca a sua visão de mundo acerca de alguém e ele faz também uma concepção da sua própria vida. Vamos dizer assim, uma vida não muito fácil. Sabe por quê? Ele expressa, mesmo que o pão seja caro e a liberdade pequena. Liberdade pequena, liberdade limitada, sei lá. O autor está impedido de realizar algumas ações. O pão seja caro, a cesta básica, é um texto que pode ser aplicado para os dias atuais. Mas apesar de
eu entender, eu compreender que as coisas com ele estão difíceis, ele diz que a vida vale a pena. É um texto literário. Eu vejo que o Ferreira Goulart, ele tenta, nessa expressão 2 e 2 são 4, ele pega conhecimento de mundo, conhecimento científico também, matemática. A gente aprende as 4 operações e utiliza isso o tempo todo. É isso que o autor faz. Ele exemplifica a sua vida e aí eu pergunto para você, será que a vida vale a pena mesmo? A minha vale. Dificuldade todo mundo tem. Mas sempre há uma razão para a gente ter essa visão poética da vida. No dia a dia, nós lidamos com problemas, temos que estudar para o vestibular, temos que estudar para uma prova que é difícil, tem aula, enfim, uma série de coisas nas nossas vidas. Mas a busca do sentido dessas coisas é a que vai fazer com que a nossa vida tenha uma relevância. Será que eu fui clara nessa questão de explicar para você o que é a literatura? Então, eu estou falando de conhecimento dentro de um texto. Outra função, a função estética. A literatura é a arte com a palavra, né? Então, o que ela vai fazer? Ela vai nos remeter a essa capacidade de apreciar o que é belo, o que é bonito. E como que eu vou ver isso num papel? Observando a métrica do texto. Um texto literário, como esse que nós acabamos de ler, um poema do Ferreira Goulart, ele se apresenta em verso. Então, quando nós lemos, nós temos uma visão estética do texto, essa metrificação. É disso que eu falo quando me reporto à estética, visão, o que é belo, o que é bonito, essas coisas. No caso da literatura, essa metrificação do ritmo, rima, figuras de linguagem, que nós vamos ver o conceito em outro vídeo, e a estruturação do enredo. Eu não vou me ater muito a isso não. O importante é você entender o que é um texto literário. E a função dele é trazer subjetividade, emoção, sentimentos, várias interpretações. Aí na sua casa você pode ter uma outra interpretação do texto do Ferreira Goulart. Você é livre para isso. Tá? E, principal, o sentido conotativo. Qual a função do texto não literário? Nós falamos de texto literário, agora nós vamos falar do texto não literário. Se o texto literário é este que apresenta subjetividade, emoção, harmoniza com a razão, o texto não literário é exatamente o contrário, é um texto objetivo. É aquele que você vai encontrar nos livros de biologia, conceituando célula, nos livros de geografia, conceituando os relevos, enfim. São textos objetivos, são textos com conceito, com ideias previamente apresentadas a nós. Tá legal? Então, esse texto não literário é marcado pelo retrato da realidade sem rodeios. Que é vento? É o ar em movimento. Pronto, texto não literário. Não tem nada de emoção, não tem nada de ideia, não tem nada de subjetividade. É isso que eu quero que você entenda. Texto literário, emoção. Texto não literário, objetividade, ok? Então, para isso, eu posso exemplificar texto não literário, onde eu vejo nos jornais, nas páginas, nas homepages, notícias, né? Enfim. E texto literário, como você já sabe, poema, contos, romances, música e por aí vai. Observe essa charge aí. Vocês já engoliram sapo, minha gente? E aí, minha gente, alguém já engoliu sapo na vida? Talvez não, mas já ouviu muito isso e talvez também já até falou. Eu mesma já disse várias vezes que já engoli sapo. Quantos sapos eu engoli hoje? O que isso significa? É uma expressão figurada. Significa dizer que nós, no decorrer do nosso dia a dia, às vezes nós passamos por situações complicadas e ficamos inertes ali num dia. Meu Deus, me pegou de surpresa, não disse nada. Eu engoli um sapo. Eu fiquei calada. Eu não disse o que eu deveria ou o que eu poderia ter dito. Guardei para mim. Engolir um sapo significa isso. Então, aqui a gente tem uma linguagem figurada. Conotação. É a linguagem que a palavra é utilizada fora do seu sentido literal. Ok? Vai depender do contexto em que ela é empregada.
Se eu tenho sentido figurado, que é o sentido fora do real, obviamente eu tenho a palavra utilizada no seu sentido real, que é o sentido denotativo, original, aquele que nós encontramos lá no dicionário. Eu acho que deu para entender mais ou menos o que é literatura, se você ainda não estudou isto a fundo. Deu para você entender o que é um texto não literário, o que é um texto literário. E lembrando que denotação e conotação são importantes na construção, na interpretação, na compreensão dos textos. E para finalizar a nossa aulinha de hoje, um exercício tirado de uma questão de vestibular. Essa questão foi tirada do vestibular do Enem de 2005. E diz assim: o termo ou expressão destacado que está empregado em seu sentido próprio, denotativo, ocorre em... Letra A, é de laço e de nó, de gibeira e de ló. Dessa vida cumprida a sol. Vida cumprida a sol. Não é comprida, é cumprida, realizada, atividade, tá bom? Protegendo os inocentes é que Deus, sábio demais, põe cenários diferentes nas impressões digitais. Aí você tem que ver o que significa cenário e o que o texto está querendo dizer com cenários diferentes em impressões digitais. Aí eu uso a palavra destacada, é cenários. Letra C. O dicionário padrão da língua e os dicionários unilingües são os tipos mais comuns de dicionários. Em nossos dias, eles se tornam um objeto de consumo obrigatório para as nações civilizadas e desenvolvidas. Letra D. Você tem uma tira do Menino Maluquinho, onde a mãe diz assim: às vezes eu tenho a impressão de que a bateria dele não acaba. Você também tem bateria? Os meus alunos presenciais têm uns que têm uma bateria que não acaba nunca. E a letra E diz assim: humorismo é a arte de fazer cócegas no raciocínio dos outros. Há duas espécies de humorismo, o trágico e o cômico. O trágico é o que não consegue fazer rir. O cômico é o que verdadeiramente trágico para se fazer. Olha só, aqui nós temos algumas palavras destacadas e eu acho que você já acertou a questão. A resposta certa é a letra... Isso mesmo, letra C. Aqui você tem um conceito. O que é um dicionário, né? O que ele faz, a função do dicionário, os dicionários unilingües são tipos mais comuns de dicionários. É um conceito, é uma objetividade. E eu fico por aqui. Compliquei?